Olá, pessoal! Voltando aqui, né, na nossa aula 5, se eu não me engano já. Caramba, passa rápido, né? Hoje a gente vai falar sobre LL, que é o limite de liquidez, LP, limite de plasticidade, IP, índice de plasticidade, e depois sobre granulometria. Para as referências básicas, estou mantendo aí os 4 livros, vocês vão ver que em algumas aulas vou acrescentar aí alguns do Faisal, que são bem interessantes, mas por enquanto vamos manter esses 4, ok? Então, beleza! Então, quando uma argila ela é remoldada, né, o seu estado ele pode ser expresso por seu índice de vazios, assim como a gente fez lá para os solos granulares, né, que a gente media, calculava, né, a compacidade relativa em questão do índice de vazios. Para as argilas também a gente consegue fazer isso. Só que, em alguns casos, as argilas podem estar ali saturadas, parcialmente saturadas, ou com um teor de umidade, né, já que elas retêm ali a água pelas ligações físico-químicas. E aí o estado em que a argila ela se encontra, a gente costuma expressar por teores de umidade. Convencionou-se assim, para ficar mais fácil, e já já vocês vão entender por quê. Acho que na aula passada vocês já tiveram uma noção, né, que o estudo dos argilominerais é bem complexo. Então, a literatura, né, os pesquisadores, eles vão buscando formas mais práticas de identificar a influência, né, das partículas argilosas. E para isso, generalizou-se os comportamentos baseados nos limites que foram propostos por Attenberg e depois foram adaptados e padronizados por Casagrande. Então, esses limites, eles se baseiam, né, na constatação de que um solo argiloso ele ocorre com aspectos bem distintos conforme o seu teor de umidade. Quando muito úmido, ele vai se comportar como um líquido, e quando ele vai perdendo essa água, né, seja por evaporação, seja por escoamento, né, fica plástico. Quanto mais perde esse teor de umidade, quanto mais seco, ele vai se tornar mais rígido e mais quebradiço. Beleza? Então, é necessário, né, analisar os teores de umidade com comportamentos semelhantes, e esses teores são os limites de consistência ou limites de Attenberg. Então, a gente vai falar do limite de plasticidade e do limite de liquidez, ok? Vou colocar um apontador aqui para ficar mais fácil para eu ir mostrando para vocês, né, na imagem o que é cada coisa. Então, eu vou ficar olhando mais para a tela, que eu vou precisar acompanhar aqui. Primeiro eu vou falar do que é, né, cada limite, mas quando eu for falar dos ensaios, vou ficar olhando mais aqui. Beleza. Então, os teores de umidade correspondente, né, às mudanças de estado são definidos como o LL. Ele divide o estado líquido e o estado plástico, é o limite, né, o limiar aí desses dois estados. O limite de plasticidade, ele divide o estado plástico do estado semissólido, e o limite de contração, o limite de semissólido e o limite e o estado sólido, perdão. Nós vamos focar aqui nesses dois limites, é o limite de plasticidade e o limite de liquidez, que é quando a gente consegue moldar o material da forma que a gente quer. A gente pode empregar, por exemplo, uma compactação. Então, o material ele precisa estar nesse estado plástico para aceitar essas deformações e manter, né, essa forma. A diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade é o nosso IP, ou índice de plasticidade, que indica a faixa de valores em que o nosso material ele encontra-se plástico, ou a quantidade de água, né, que eu posso adicionar no meu material antes dele entrar ali no estado líquido, para eu trabalhar somente com ele no estado plástico, beleza? Então vamos ver aí de onde vem o limite de liquidez. A gente tem a NBR 6459 de 2016, que tem a padronização, né, e a determinação dos procedimentos para esse ensaio. Qualquer dúvida é só consultar a norma, mas vou apresentar um pouco dos materiais, né, e dos procedimentos para vocês.
deixar as imagens aqui. Beleza. Então, o limite de liquidez é o teor de umidade, né? Que vocês viram na imagem do slide passado, que separa o estado de consistência líquido do estado de consistência plástico. E o material, ele ainda apresenta uma pequena resistência ao cisalhamento, beleza? E o ensaio utiliza aí o aparelho de Casagrande para realizar o procedimento. O equipamento também é normatizado por a NBR 6459, beleza? Então, o equipamento de Casagrande, ele é composto aqui por uma base dura, que a gente consegue ver em preto aqui nessa imagem, uma concha de latão, que a gente consegue ver nessa imagem da direita, quanto na esquerda, né, a vista superior. E essa concha de latão, ela é fixada a essa base dura por um sisteminha aqui de manivela, que a gente vai rodar ela. Então, a gente tem um parafuso excêntrico aí ligado a uma manivela que vai movimentar, né, uma velocidade constante de 2 rotações por segundo. Então, à medida que eu rodo essa manivela, ela vai elevar a concha até uma altura padronizada e depois vai deixá-la cair sobre a base. Isso aqui, esse movimento, vai contabilizar para a gente um golpe. Já já vocês vão entender o porquê. Além disso, além do equipamento, né, de Casagrande, a gente tem os cinzéis. Tem esse modelo de cinzel indicado para solos que tem uma porcentagem granular envolvida nele. E este outro cinzel aqui, mais indicado para solos finos, ok? Bom, então esse cinzel ele serve como um gabarito, porque a gente vai colocar o material na concha de latão e vai vir fazendo uma ranhura aqui no meio, beleza? Fiz essa ranhura com o cinzel, vou rodar a manivela com velocidade, né, ali padronizada e vou contar o número de golpes até que um lado do nosso material se conecte com o outro lado num comprimento pelo menos de 1 centímetro ou 10 milímetros. E aí, nesse momento, a gente anota o número de golpes necessários para o fechamento dessa ranhura. A gente faz esse ensaio com diferentes teores de umidade, ok? Então, ou a gente vai o processo, né, aumentando o teor de umidade ou diminuindo. Geralmente em laboratório, faz-se aumentando o teor de umidade, que o processo é muito mais rápido, né, do que secar esse material. Imagina, tem que ficar colocando lá na estufa, tirar o teor de umidade, deixar evaporar, né, e depois prosseguir com o ensaio. Então é mais fácil pegar o material um pouco mais seco e adicionando, né, a água a ele, mistura, homogeneiza e faz o ensaio. Ok? Então, para você que ainda não entendeu, né, o que eu estava falando de fazer ranhura, um lado encontrar com o outro, trouxe uma imagem aqui um pouco mais explicativa. Então, é um corte, né, transversal aqui na nossa concha de latão. A primeira configuração do ensaio seria essa ranhura totalmente preenchida com solo, né? Aí a gente vem, passa o cinzel, abre essa ranhura, vai rodando, né, a manivela. E aí, no momento em que um lado encontrar com o outro, em pelo menos 1 centímetro de comprimento, a gente anota esse número de golpes. Essa porção de material, né, que juntou uma extremidade com a outra, a gente retira e leva para a estufa para determinação do teor de umidade. Então, a gente vai ter uma relação de número de golpes e teor de umidade que existe ali dentro, né, no meu material. E aí, o que possibilita que a gente trace um gráfico. A norma ela pede pelo menos 5 determinações com teores de umidade distintos. Então, a gente vai ter 5 pontos, onde a gente vai criar uma reta de tendência, né, entre esses pontos, uma interpolação, para chegar no nosso valor de LL. Casagrande, ele convencionou que o teor de umidade correspondente a 25 golpes é o nosso limite de liquidez. Então, nesse caso aqui, a gente teria um limite de liquidez de 29%, ok? Então, em resumo, limite de liquidez é o teor de umidade no qual se fecha uma ranhura de 1 centímetro
feita no solo, disposto em uma concha metálica por meio de 25 golpes a uma velocidade constante. Okay? Aqui temos um exemplo de um resultado de laboratório que a gente solicitou, né, para um dado material. O que o laboratório nos entrega? Ele entrega o o peso, né, do solo úmido mais a tara. A tara seria o peso da cápsula onde colocou o material para levar para a estufa, né? Então, como que é feita a determinação do teor de umidade? Peso a cápsula, anota o peso dessa cápsula, coloca o solo úmido dentro dessa cápsula, anota o peso do solo mais a cápsula. Levo para dentro da estufa, mais ou menos 105 graus por 24 horas. O que vai acontecer nesse processo? A água do material vai evaporar e vai só sobrar as partículas sólidas. Saiu da estufa, vou pesar esse material e vou anotar a massa, né, do solo seco mais a tara. Então, o que é o nosso teor de umidade? Então, o W, né, teor de umidade, vai ser nossa massa de água dividida pela massa do solo seco vezes 100%. Então, nesse caso aqui, a massa de água vai ser a diferença, né, do solo úmido mais tara com o solo seco mais tara. Então, essa é a nossa massa de água, dividido pela massa de solo seco, que vai ser o solo seco mais tara menos tara. Então, deixa eu colocar aqui, massa do solo seco, beleza? Vezes 100% para sair, né, em porcentagem. Então, é feita aí 5 determinações, então são plotados, né, os 5 pontos, feita uma linha de tendência entre esses pontos e determina-se o limite de liquidez, o teor de umidade correspondente a 25 golpes, conforme Casagrande padronizou. Beleza? Bom, o limite de liquidez, a gente acabou de ver o limite de liquidez, né? Então agora o limite de plasticidade, ele é regido pelo NBR 7180, na sua versão aí também de 2016, e ele corresponde ao teor de umidade que para valores menores do que esse, as propriedades físicas da água não mais se igualam com as da água livre, ou que o limite, né, de plasticidade é o teor de umidade mínimo no qual a coesão é pequena para a gente permitir uma deformação, porém ela é suficientemente alta para a gente garantir a manutenção da forma, né, que eu dei a esse material. Então, quando a amostra ela atinge esse limite de plasticidade, o material ele começa a apresentar ali as fissuras, porque ele está transicionando, né, do estado plástico para o estado semissólido. Beleza? Então, em resumo, o limite de plasticidade é o valor extremo inferior do intervalo, né, de variação de teor de umidade, no qual o solo apresenta um comportamento plástico. Vocês vão ver que o equipamento agora para fazer o ensaio é muito mais simples, né? Então a gente precisa de uma placa de vidro fosca, deixa eu voltar aqui o meu apontador, uma placa de vidro fosca, um gabarito que tem 3 milímetros de diâmetro por 10 centímetros de comprimento e a palma da mão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar, né, a norma ela pede para a gente começar com uma amostra com teor de umidade inicial próximo ao seu limite de liquidez e depois vai secando, né, esse material. Mas como eu falei para vocês, secando o material, o processo é um pouco mais demorado. Eu ia falar moroso com demorado, ficou demoroso. Mas um processo mais moroso, né? Então, é rotineiramente feito acrescentando água ao material. Então, a gente começa com o teor de umidade mais seco possível e aí a gente vai aumentando, ok? Beleza. Então, pegamos a amostra com determinado teor de umidade, a gente vai fazer rolinhos ali, com movimentos de vai e vem sobre a placa de vidro fosco, até que ele atinja dimensões iguais ao gabarito.
que são 10 centímetros de comprimento e 3 milímetros de diâmetro, ok? E a gente vai fazendo isso até o aparecimento de fissuras. Quando isso acontece, a gente pega esse rolinho, coloca dentro da cápsula e leva para a estufa para determinação do teor de umidade. Então, o LP é o menor valor de umidade com o qual a gente molda um cilindro de solo, executado aí com a palma da mão por movimentos de vai e vem, regulares, né? Sobre uma placa de vidro fosca, com dimensões padrões de 3 milímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento. Aqui a gente tem o resultado do laboratório para o mesmo material que a gente definiu, né, o limite de liquidez. Agora a gente tem o limite de plasticidade. O teor de umidade vai ser calculado da mesma forma, né? Massa de solo seco dividido por massa de solo úmido, massa de água dividido pela massa do solo seco vezes 100%. E aí, o índice de plasticidade vai ser a diferença entre o limite de liquidez e o limite, né, de plasticidade. A gente tem na literatura diversos trabalhos, né, relacionando LL, LP, às vezes com teor de umidade natural, mas o mais utilizado, né, tem vários e vários trabalhos que utilizam o índice de plasticidade. Fisicamente, ele representa para a gente a quantidade de água que seria necessário acrescentar ali em um solo para que ele passe do estado plástico para o estado líquido. E esse índice, ele determina o caráter de plasticidade do nosso material. Então, quanto maior o seu IP, seu índice de plasticidade, né, mais plástico o nosso material ele é. E aí tem algumas correlações, né, da literatura. Então, tem um estudo de Terzaghi que ele falou que quanto maior o IP, mais compressível o nosso material vai ser. Porque quanto maior o LL, né, o solo é mais compressível, ou seja, mais sujeito a recalque. E aí, em determinadas situações, em determinadas obras, isso é prejudicial para a gente. Ok? Então, IP indica a quantidade de água necessária para que o solo passe, né, do estado plástico para o estado líquido. E Jenkins tem uma classificação entre francamente plásticos, medianamente plásticos e altamente plásticos, de acordo com o índice de plasticidade. Beleza? E aqui temos o resultado, né, do laboratório daquela mesma amostra que a gente determinou o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Agora, fazendo a diferença, né, entre os dois, nós temos o índice de plasticidade. E usando o índice de plasticidade e o limite de liquidez, a gente pode classificar o material através da carta de plasticidade de Casagrande, que é esse diagrama que vocês estão vendo aqui, né, à esquerda. Então, nesse caso, o material ele foi classificado como um silt de baixa plasticidade. A gente vai olhar essa carta com mais detalhes na aula de classificação de solos, tá bom? Não se preocupe, a gente vai falar sobre isso também. Bom, pessoal, vou encerrar por aqui. A aula tá ficando longa, né? E na próxima aula a gente fala sobre o ensaio de granulometria, beleza? Espero vocês lá. Tchau, tchau!